In the storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Fala galera, tudo bem com vocês? Se você não sabe manejar uma luxação glenomeral aguda na emergência, esse vídeo é para vocês. A articulação glenomeral é uma das articulações mais instáveis do corpo humano. Você tem uma ideia, 50% das luxações das grandes articulações ocorre aqui no ombro. Então é fundamental para você, tanto residente, interno, que vai entrar agora, que tem contato, até o médico clínico geral, saber e conhecer como manejar uma luxação glenomeral aguda. Primeira coisa, você tem que questionar o paciente a história. Se for uma luxação traumática, ele teve algum tipo de atividade esportiva, enfim, algum tipo de lesão, ou se foi algo atraumático. As lesões atraumáticas tendem a ter uma estabilidade bem maior. Porém, as traumáticas são bem mais comuns. A primeira coisa que você tem que observar é as faces do paciente. O que esse paciente vai apresentar? A maioria das vezes, esse paciente se apresenta com muita dor no ombro e geralmente apresenta associado uma deformidade. Quando a gente está diante de uma luxação glenomeral anterior, que é a mais comum, 80% a 85% dos casos, esse paciente apresenta o famoso sinal da dragona. Então, a gente tem que ficar atento para essa situação. Porém, se esse paciente apresentar uma luxação glenomeral anterior, onde a cabeça do húmero vai para posterior, muitas vezes a gente não tem nenhum tipo de deformidade visível. E esse paciente for um pouco mais gordinho, então a gente não vai conseguir ver isso. A gente tem que ficar atento, porque 50% das lesões, das luxações posteriores, passam batido na emergência. Isso é muito grave. Então, dor e deformidade. Liga o alerta. Primeira coisa, o que é que a gente faz? Exame físico. A gente tem que observar principalmente o exame neurovascular, com atenção para o exame do nervo axilar e do nervo músculo cutâneo. Como é que a gente testa o nervo axilar? A gente vai observar se o paciente tem sensibilidade na região lateral do deltoide, se o paciente consegue fazer a abdução, se tem força no deltoide. O nervo músculo cutâneo, como é que a gente vai testar? Se o paciente tem ou não contração do bíceps, região anterolateral do antebraço. Além disso, nós temos que observar os pulsos arteriais, tanto radial, ulnar quanto braquial. São lesões mais raras associadas, porém tem que ser examinado. Além disso, outro dado importante do exame físico é o arco de movimento, a ADM. Os pacientes que têm luxação glenomeral anterior, certo? Onde a cabeça veio para anterior, esses pacientes não conseguem fazer abdução, certo? Nem rotação interna, tá certo? Então ficar atento. Quando essa cabeça humeral vai para posterior, esses pacientes também têm déficit de abdução, porém não conseguem fazer a rotação externa, ou seja, tem uma limitação nesse arco de movimento. Ficar atento. Exame físico, hipótese, luxação glenomeral, luxação do ombro. Quais são as radiografias que a gente tem que pedir obrigatoriamente? Isso é muito importante. Primeiro, AP verdadeiro, minha gente, verdadeiro. Nesse AP eu tenho que ver tanto a cabeça quanto a glenoide, entendeu? Não adianta a gente fazer um perfil onde tem sobreposição, então a gente tem que pedir para o técnico da radiologia ele fazer com uma lateralização entre 30 e 45 graus para que essa cabeça fique visível em relação à glenoide. Isso é fundamental. Além disso, a outra incidência que a gente solicita é o perfil escapular, o perfil Y. Esse aqui sim, é o mais importante, na minha visão. Por quê? Porque a gente observa a escápula de frente, certo? Então, quando a gente observa a escápula de frente, ela fica parecendo um Y. Então, se a cabeça humeral tiver para anterior, a luxação anterior. Se tiver para posterior, a luxação posterior. Isso é fundamental nos diagnósticos das luxações glenomerais posteriores. Como eu falei, 50% passa batido, ok? Então, AP verdadeiro, perfil escapular. E o terceiro, que também tem que ser solicitado, é o perfil axilar, que na maioria das vezes o paciente vai ter dor, porque ele vai ter que fazer a elevação do braço, então a gente pode pedir a incidência de VUPO, ok? Posteriormente à radiografia, confirmei que a gente tem uma luxação glenomeral, estudei a lesão do paciente, a gente vai para as manobras de redução. Como é que reduz? Primeiro, redução é algo suave,
é uma briga muscular, certo? Então a gente vai ter que ganhar do músculo, mas não pela força, e sim pela fadiga muscular do paciente. Então tem que ser o menos traumática possível. Não é aquela coisa de filme de chegar e puxar de forma intempestiva. É algo que a gente vai ter que fazer de forma paulatina, tá certo? Então, qual a principal manobra? Particularmente que eu utilizo, meus colegas da residência também. A gente usa tração contra tração, que funciona basicamente o seguinte: o paciente vai estar em decúbito dorsal, a gente vai fazer uma tração nesse membro, ou seja, eu vou ficar aqui puxando esse membro. Geralmente a gente coloca um lençol aqui, ó, aqui na região axilar do paciente, que passa por aqui, e o colega faz uma contratração. Então a gente vai com calma, fazendo essa tração contra tração, uma rotação interna, rotação externa suave. A maioria das vezes a gente consegue reduzir. Quando não consegue, a gente tem outras alternativas, outras manobras, como por exemplo, a gente pode botar o paciente em decúbito ventral com 2 a 3 kg de peso. Portanto, o peso tem que ficar realmente fazendo força, o paciente não pode segurar o peso, certo? Ele vai ficar em decúbito ventral com esse peso aqui, em torno de 20 a 30 minutos, é outra manobra possível. De modo geral, eu vou colocar as imagens posteriormente, mas a redução tem que ser feita da forma menos traumática possível. Por exemplo, aquela redução de Hipócrates, em que o paciente e que o médico colocava o pé na axila do paciente e fazia uma tração. Aquilo ali está proscrito. Imaginem a grosseria que é aquela manobra. Mas e aí? Beleza, consegui reduzir. O que é que eu tenho que fazer agora? Voltar para o exame físico. Obrigatoriamente. Por quê? Porque na manobra a gente pode ter tido algum tipo de lesão, dependendo de como foi realizada essa manobra. Então, novamente, exame físico, axilar, músculo cutâneo, pulso, certo? Isso tudo anotado no prontuário. Posteriormente, radiografia. Para quê? Para observar se teve uma redução, se a luxação foi reduzida, se está tudo congruente, se tem fratura associada, se tem alguma outra lesão associada. Então, depois da redução, voltar para exame físico e radiografia. Confirmei, o paciente está com uma articulação congruente, qual é o próximo passo? O próximo passo agora, na maioria das vezes, a gente imobiliza esse paciente com antipoia. Em torno de 7 a 10 dias. Não tem consenso na literatura, se tem que ser um mês, tem que ser 15 dias, 20, 30 dias, enfim. A gente faz de 7 a 10 dias e isso é o que a maioria dos autores falam para se fazer, certo? Importante lembrar, mais comum, luxação glenomeral anterior, sinal da dragona. Quando tem luxação posterior, geralmente, vem associado uma história de uma contração muscular vigorosa. Então, pacientes com história de lesão por choque, teve um choque elétrico, paciente convulsivo, certo? Então, lembrar disso.